Ok, pessoal, vida que segue, vamos embora. 11 horas e 20 minutos. E lembrando a você que acompanha a gente na reprise e você que acompanha a gente à meia-noite, muito obrigado aí pela audiência. Está dando retorno, estou com o nosso retorno ligado. Clínica Sorridentes, ao lado da Câmara Municipal, ao lado da Câmara de Vereadores, Clínica Sorridentes. Eu tenho falado muito aqui no programa do momento, hoje até abri falando sobre isso, do mundo que nós estamos vivendo. A Record ontem, ela mostrou um especial, logo depois do Câmara Record, um especial, não, foi o Câmara Record, logo depois do Domingo Espetacular, uma matéria, uma reportagem, 1h30 sobre a igreja perseguida. Aqui no estado do Rio, aqui na América do Sul e América Latina, nós hoje temos 6 ou 7 países onde a igreja está sofrendo muito lá, entre eles a Venezuela e Cuba, naturalmente, que já é há muitos anos, e alguns outros países que agora estão sofrendo também, as pessoas estão sofrendo com a perseguição da igreja. E eu já falo sobre esse assunto há muito tempo. E ontem o pastor Paulo mandou 2 vídeos para a gente falando também sobre esse assunto, né? Sobre a perseguição na igreja. Coreia, China, continua, né, pastor? Bom dia e que bom ter você aqui, Paulo. Hélio, bom dia. Um prazer muito grande renovar esse contato com você para tratar de um assunto tão delicado. E que acontece em todo lugar, inclusive no Brasil, né? Exatamente. A liberdade, ela sempre foi um tema da humanidade, né? Até onde vai a minha liberdade? E isso afeta não só a religião, afeta trabalho, produção, indústria, educação. Até onde vai a liberdade de alguém viver nesse mundo? E até onde vai a liberdade? Eu acho que é o respeito, né? O meu direito termina onde começa o do meu vizinho, né? Acho que é um tema tão básico da vida, mas que para muitas pessoas parece impossível eu respeitar a liberdade de alguém. Você me mandou 2 vídeos, a gente pode ver um? Pode, com prazer. Alex, vamos esse primeiro vídeo aí para as pessoas entenderem. Pode pôr? Ok, então avisa quando estiver no ponto. Por que existe na cabeça do ser humano ainda isso? O meu Deus, o seu Deus. Pô, Deus é um só. Esse é um tema nosso, né? Eu fui professor de religiões mundiais durante muitos anos e lidei com isso, tendo que estudar várias religiões. A busca por Deus do ser humano, a gente vai lá para Gênesis, né? Na criação. Sim. E a queda do homem, e daqui a pouco você tem uma turma construindo uma torre para chegar até os céus, a Torre de Babel. Torre de Babel. Né? A Bíblia não é específica nos detalhes sobre as razões pelas quais a humanidade construiu aquilo, mas o que a gente entende é que a humanidade queria ser maior do que Deus. Ou seja, a humanidade queria ser Deus, ter domínio, prescindir desse Deus que é espírito, que não pode ser visto. A gente crê nele, a gente crê que veio dele, a gente crê que ele tem o controle, e a humanidade não sabe conviver entre o material e o espiritual. Então ela quis fazer uma torre que representasse o seu poder. Daqui a pouco você tem a humanidade construindo seus deuses, figuras humanas, a partir da ideia humana. Aquilo que o homem não conseguiu ser na Torre de Babel, ele agora transfere para algo que suas mãos construíram também. E essa busca por um Deus que satisfaça os anseios do coração humano continua até hoje, Hélio. Deus é espírito, disse Jesus, lá em João capítulo 4, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E essa revelação bíblica, ela precisa ser crida e aceita pela humanidade, porque, do contrário, a gente vai continuar nesse conflito. Óbvio, nós precisamos de um referencial. A humanidade está perdida, Jesus coloca a humanidade como ovelha sem pastor, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer.
E nós precisamos de um referencial. E há muitos livros religiosos nas religiões antigas tentando expressar isso. Mas há um livro que continua vivo até hoje, que não permite que o homem construa a sua divindade. Eu não vou fazer aqui, Hélio, uma análise de todas as religiões. Vou citar somente um fato. Certo. Lá na Índia tem uma divindade que ela mede 32 metros. Ela é a fachada do prédio. De cima a baixo está lá aquela divindade. Seguindo o calendário deles, de tempos em tempos, eles precisam lavar aquela imagem. Sei lá, vamos botar aí de 7 em 7 anos. Hélio, a água que lava aquela imagem é sagrada e é bebida por aquelas pessoas. Então, esses costumes e práticas religiosas causam conflito na sociedade. Como é que eu, que creio de uma forma diferente, vou conviver com a outra crença que comete assim atos, digamos, absurdos, inaceitáveis à sociedade? Então, quando a prática religiosa de alguém invade o meu espaço, isso gera conflito. E essa convivência, a gente está tentando chegar a um consenso. Por exemplo, eu separei um trecho bíblico, está em Atos 19. O apóstolo Paulo, ele está na cidade de Éfeso, e a gente lê assim. Opa, fugiu aqui o meu texto. Atos capítulo... Deixa eu botar os óculos também, né? A idade chega e a gente esquece. Atos 19. E naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Eu separei só 3 versículos. Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, a deusa, dava não pouco lucro aos artífices. Olha, entramos aí na área econômica, religião e economia. Aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E vem a crítica dele ao apóstolo Paulo, que dizia que não são deuses os que se fazem com mãos humanas. Isso gerou um conflito. A população de Éfeso começou a gritar por 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Note, nós temos a religião e nós temos a economia. Quando a religião começa a explorar a economia, não tem jeito, isso vai gerar conflito. Isso vai gerar conflito. Aquelas pessoas lideradas por esse Demétrio, digamos, era o sindicato lá dos fabricantes de ídolos, eles disseram: o nosso trabalho está correndo risco de acabar. Nós vamos ser mandados embora, ou nós não vamos ter o comércio dos nossos produtos, porque se a pregação desse tal de apóstolo Paulo vingar, ninguém mais vai comprar nossas imagens. Hélio. O produto deles. Sim, está na Bíblia. Então, como é que a gente vai conviver com esse conflito? Tá? Então, quando outros interesses entram em ação, só tem um resultado: confusão. Outros interesses. Então, as pessoas têm que ser livres para escolher sem misturar interesses. Interesses econômicos, de um sindicato, de uma profissão. Quando as pessoas têm que ser livres, Hélio, concordo plenamente, a gente prima pela liberdade. Eu sou da Igreja Batista, é uma igreja que surgiu levantando essa bandeira, a bandeira da liberdade. Dentre lá os diversos reformadores, os batistas têm na palavra liberdade sua grande bandeira, a liberdade, mas a liberdade com responsabilidade, a liberdade com respeito.
Tá? As pessoas têm que ser livres para escolher, mas a liberdade do outro não pode afetar a minha liberdade. Então, quando há conflito nisso, é lamentável. A sociedade não vai caminhar bem. O Marcos Vinícius botou aqui um comentário, ele faz um comentário, que Madre Teresa de Calcutá conviveu com várias crenças religiosas na Índia e respeitou a todos. É exatamente isso que o pastor está falando, né? A gente tem que respeitar. Tá? Acima de tudo, você tem que respeitar. O Jones também fez aqui um comentário sobre Nero e Santo Inácio da Antioquia. Eu acho que cada um tem que respeitar a religião do outro, não tem que se ver diferente. Nós já temos aí o vídeo. Oi? Pode passar um trecho. A gente passa um trecho. Só para ter uma noção. Esse vídeo fala sobre o quê? É um vídeo da missão Portas Abertas, de 2007, que trata de perseguição a cristãos na Eritreia, o chifre da África, lá no norte, né? Quase na Arábia. E cristãos, é um país até protestante, tem muitos crentes, mas dependendo do governo vem a perseguição e um soldado, sobretudo, ele padece. Mas a introdução do vídeo fala de problemas em outras áreas do mundo. Como deixar de orar? Disseram-lhe que haveria problemas se ele continuasse a falar de Jesus para os prisioneiros. Disseram-lhe que seria torturado se insistisse em ler os trechos da Bíblia contrabandeados na prisão. Disseram-lhe que o livro era a causa de todos os seus problemas. Disseram-lhe, desista! Desista, pois é perigoso. O livro perigoso. Versão brasileira, Comeve, São Paulo. Não parece tão perigoso. Mas Isaac, o prisioneiro que acabamos de ver, discordaria. E não apenas ele, mas milhares em seu país, Eritreia, como milhares no mundo afora, afirmam que este livro é um perigo muito grande. Para esses cristãos, o que vocês verão agora seria considerado um milagre. Observem. Ninguém chamou a polícia. Não me importunam. Não me mandaram embora. Não me preocupo nem um pouco em ser preso, torturado ou morto por ler minha Bíblia. Ler minha Bíblia não parece um milagre hoje em dia. Mas seria nos idos do século XVI. Naquele tempo, apenas sacerdotes podiam ler as Sagradas Escrituras. Alguns podiam ouvir, mas não podiam ler. Um homem chamado William Tyndale mudou a situação. Inglaterra, 1523. Tyndale achava que todos poderiam ler a Bíblia. Ele saiu de casa e fugiu para a Alemanha, onde traduziu a Bíblia para o inglês, imprimindo 6.000 exemplares. Essas foram as primeiras cópias da Bíblia em inglês. E Tyndale as contrabandeou para a Inglaterra. Seu inimigo mortal, o bispo de Londres, comprou todos os exemplares, pensando em queimá-los. A reação de Tyndale foi: "Ah, vai queimá-los? Pois eu muito me alegro, pois eu recebo o dinheiro dos livros e o mundo inteiro vai se indignar com a queima da palavra de Deus." Tyndale morreu antes que a Bíblia fosse livremente vendida em seu país. Suas palavras finais, ao ser enforcado e queimado por suas ações, foram: "Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra." Sua prece foi atendida. O que o Senhor exige? Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Hoje, evidências da influência da Bíblia são comuns na sociedade ocidental. É até comum sua exposição pública, tão normal que chega a permear fatos da vida diária. Porém, isso é um milagre. A Bíblia está disponível para todos nós. Qualquer um pode comprá-la e lê-la sem medo.
O que Isaac na Eritreia não daria para ter essa liberdade. E nós aproveitamos essa liberdade? Nós nos alegramos com ela? Usufruímos dela lendo a palavra e praticando-a? Não seria terrível se os que são proibidos de ler a Bíblia fizessem melhor uso dela que os que podem ler livremente? Um velho pastor chinês uma vez disse: existem apenas 3 tipos de cristãos no mundo e apenas um é verdadeiro. O primeiro tem a Bíblia, mas não a lê. Esse não vale. O segundo tem a Bíblia, lê, mas não tem amor por ela. Também não vale. O terceiro tem a Bíblia, lê e ama o que lê. É o tipo que muda o mundo. Então, deixando escapar uma pequena lágrima, ele acrescentou: mas esse tipo de cristão é muito raro. O que acontece quando temos a Bíblia, a lemos e a amamos? Vamos conversar com alguém que fez as 3 coisas e mudou o mundo. Seu nome é Irmão André. Em 1955, uma frase do livro do Apocalipse o impressionou. Esteja atento, fortaleça o que resta, aí estava para morrer. Ele viu a luta dos cristãos perseguidos na Europa Oriental e respondeu ao chamado do Senhor para que fizesse algo que cristão ocidental nenhum fizera até aquele momento: contrabandear a Bíblia para dentro da cortina de ferro. Com Bíblias empilhadas dentro de um Fusca, o irmão André dirigiu até a fronteira sussurrando uma oração que ficou famosa: Senhor, fizeste cegos enxergarem. Por favor, segue os olhos dos que veem. Deus respondeu à sua oração. E o irmão André ficou conhecido em todo o mundo como o contrabandista de Deus. Irmão André, os governantes ainda acham que a Bíblia é um livro subversivo e perigoso. E por que eles têm tanto medo da Bíblia? Porque a Bíblia nos faz novas pessoas. Qualquer sistema no poder, religioso ou político, teme a hora em que Deus entra na vida de alguém, porque agora ela serve a um novo rei. O apóstolo Pedro disse em Atos que devemos obedecer antes a Deus e depois aos homens. De repente, quem está no poder perde o controle sobre o homem que lê o livro. Nós, por meio desse livro, nos tornamos um povo de opinião, povo de convicções tão fortes que nada as abala, mas sempre baseadas no amor, na compaixão e sempre sob o comando direto do Senhor. E quanto aos cristãos que não vivem sob regimes totalitários? Há sentido em dizer que a Bíblia é um livro perigoso, mesmo vivendo numa sociedade livre? Sim, e essa é a razão dos ataques contra nós cristãos, porque lemos a Bíblia. O método é diferente, o efeito é o mesmo. Somos muito ocupados para ler toda a Bíblia. Nós seguimos alguns trechos, passagens selecionadas, versículos. Devemos nos tornar pessoas segundo a Bíblia, ler o livro inteiro, toda a obra, pelo menos uma vez ao ano. Se é demais, você é preguiçoso. Como esperar que o Senhor o abençoe, o use e o proteja se tem preguiça de ler sua palavra, pela qual milhares de pessoas foram mortas, profetas foram mortos por ela, os apóstolos foram mortos por ela, mártires da história da igreja morreram por ela, hoje pessoas morrem por ela, e deixamos a Bíblia na estante? Há uma história de uma família na Holanda, onde eu morei. Um pequeno garoto encontrou a Bíblia da família coberta de pó. Levou-a para a mãe e perguntou: mãe, esse é o livro de Deus? A mãe olhou o livro e disse: claro que é o livro de Deus. E ele falou: por que não o devolvemos, já que não usamos? Há pessoas que desejarão percorrer o caminho que você trilhou. Então, dê-lhes um ponto de partida pelo qual poderão começar a viver segundo a Bíblia. Qual seria esse ponto? Uma das minhas orações ainda é: Deus, faz-me verdadeiro. Eu aconselho que... Ok, é porque o vídeo é um pouquinho longo. Eu tenho os 2 vídeos comigo. E ele fala exatamente sobre... ele mostra a história, que eu até já tinha falado da história
o nome dele é? André. Que ele entrava na Alemanha de Fusca, levando Bíblia. O Jorge está fazendo aqui, dizendo que é batista, que foram 2 ingleses que saíram da Inglaterra, foram a Amsterdã e fundaram a Igreja Batista. Obrigado aí pela participação das pessoas. Eu tenho um comercial rapidamente, aí o pastor Paulo volta explicando sobre esse vídeo, falando sobre esse vídeo. É que eu trazer o comercial aqui. A gente volta já já e lembrando aí que a drogaria original tem o telefone para você ligar, os telefones, para você fazer o disc delivery, para você receber em casa o que você quiser em medicamentos. Delivery de Bom Sucesso, de Vargem Grande, da Várzea e do Alto. Original Drogaria, onde a sua saúde está sempre em primeiro lugar. Original Drogaria. Voltamos já.